Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, na Parashat de Hukat, uma Parashat importantíssima, muito relevante e com muitas coisas que precisamos estudar para conseguirmos avançar nesse nosso desejo de estarmos próximos do Sagrado, né? E antes de começar o meu comentário, né, queria primeiro agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui na Sinagoga de Ponta Grossa, presencialmente, os que nos acompanham do outro lado, os nossos internautas também, agradecer a sua presença e pedir a permissão de ambos, tanto os homens que estão sentados na mesa do Minyan, quanto as mulheres que estão do outro lado aqui na sinagoga, quantos dos nossos internautas que nos acompanham e nos dão uma força grandíssima para nós seguirmos fazendo os nossos serviços sagrados, né? E especialmente os meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesta porção deste dia da Parashat de Hukat, né? A Parashat de Hukat, mais uma vez, Parashat interessantíssima, que tem muitos conteúdos que precisam ser tratados a fundo para podermos ter uma concepção clara de que está acontecendo nessa porção da Parashat de Hukat, né? Para darmos uma pequena pincelada no começo, né, um pequeno resumo do que está acontecendo na Parashat de Hukat, né? Temos que pular um pouquinho para trás e ver o que estava acontecendo na Parashat passada, a Parashat de Korach, né? E no final da Parashat de Korach nós vemos tudo aquilo que estivemos estudando, né, dos problemas que o povo teve no momento em que Korach se levantou para trazer uma revolução, né, uma revolução para com o povo de Israel, só que essa revolução não deu certo, Baruch Hashem que não deu certo, né? E por último, na porção da Parashat, ela nos começa a falar a respeito da responsabilidade dos Kohanim, especificamente dos Bnei Aron, né, dos filhos de Arão, que seriam os que teriam a função de Cohen e de Cohen Gadol, né? Que ficaria a cargo deles o pecado, né? A transgressão tanto dos levitas quanto do povo inteiro, né? E isso já explicamos na Parashat passada, da semana passada, de que essa transgressão do santuário, essa transgressão do serviço sacerdotal, não era que o serviço sacerdotal era impuro ou era uma coisa ruim, sino que a forma em que fossem oferecidos esses sacrifícios, que fossem oferecidos esses serviços, se tivesse algum erro, quienes seriam cobrados seriam esses filhos de Arão, porque eram os encarregados de evaluar e, antes de evaluar, ensinar as pessoas que correspondiam cada tarefa no processo, de todos os processos que correspondiam ao templo, né? Nisso finaliza a porção da Parashat da semana passada. E agora nós vamos dar um outro pulo, né? No começo da porção desta semana, que é a porção da Parashat de Hukat. Ela começa falando para nós a respeito da vaca vermelha, né? Da Pará Adumá, a famosa Pará Adumá. E tem muitos comentários que surgem na atualidade, né? Às vezes eu considero que é mais uma questão de procurar visualizações e coisas assim, né? A respeito da vaca vermelha. Apareceu a vaca vermelha, está nos Estados Unidos, está em outra parte, né? Pode ser. Bezrat Hashem seja, né? O nosso desejo é que seja, que aconteça, que apareça, né? Porque cada um desses sinais, eles representam um passo a mais à proximidade da Geulah, da redenção, né? Casos como a vaca vermelha, casos como o Tehelet, né? Aquele animal especial com que era feito nos nossos tzitzit, né? Nas nossas franjas. A Torá, se você olhar as nossas franjas, o nosso tzitzit aqui físico, você vê que ele é totalmente branco, né? Mas na Torá o mandamento fala que dentro desses fios brancos ia ter um de color azul celeste, né? O que acontece? Por que nos nossos dias atuais nós não temos esse fio de azul celeste na maioria dos talit, né? Tem alguns que tem, né? Mas é ensinado pelos rabinos da antiguidade que não é para colocar mais esse fio de azul celeste, porque é ensinado na Torá oral que esse fio azul celeste era pintado, era colocado essa cor com o líquido de um animal específico que só apareceu na época que os Bnei Israel estiveram nos 40 anos no deserto e no tempo que eles estiveram em Eretz Israel, que é esse famoso o Tehelet, né? Então fica ali essa questão. Então, quando aparecem essas novas questões, muitos sábios nos ensinam que é como são sinais que a pessoa deve estar preparada, que está se aproximando a Geulah, né? Não, mas são coisas que ficam nos comentários dos sábios, né? Então, por isso é que eu não costumo a falar dessa questão nesse caso específico, né? Mas a mitzvah da Pará Adumá, a mitzvah da vaca vermelha, é uma mitzvah que precisamos estudar ainda
não tendo ela nos nossos dias, né? É uma mitzvah muito interessante porque ela nos traz um conceito importantíssimo, né? Que é o quanto nós realmente amamos Hashem, né? Por que falo assim? Porque nós demonstramos o nosso amor a Hashem até na nossa incapacidade. Incapacidade do quê? De entendermos o que Hashem está falando, ou por que Hashem está pedindo tal mandamento, né? Que esse é o conceito do Huk, né? Vou ter que refrescar um pouco a memória de todos, né? A Parashat de Hukat leva esse nome porque existe um tipo de mandamento dentro da Torá e dentro do judaísmo que é conhecido como os Hukim, que são mandamentos que as suas características principais é que o ser humano não tem a capacidade racional de entender por que Hashem está pedindo ou está requerindo esse mandamento. Então, colocar o exemplo clássico, né? Quando a Torá fala, não assassinarás, nós conseguimos entender esse mandamento de forma literal, porque sabemos que acabar com a vida de um próximo ou de um outro ser humano é uma coisa ruim. Se acaba cometendo um pecado grave, porque se acaba extinguindo a capacidade da pessoa de cumprir mais mandamentos, de se aproximar mais a Hashem, de deixar mais descendência, de criar mais, de ensinar outras pessoas, de aprender coisas novas. Então, se limita a vida da pessoa nesse momento que se acaba com a vida dele, né? Então, nós conseguimos racionalmente entender por que Hashem fala não assassinar, né? Mas quando Hashem coloca casos, como o caso da vaca vermelha, como o caso do kashrut, como o caso da mistura entre lã e linho, né? Esqueci o nome, no shatnez, né? No caso do shatnez, né? São mandamentos, o caso da PA, né? No caso do homem, que a Torá fala de que não afeitar ou não cortar completamente as esquinas, o nascimento da barba, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender de forma racional, mas nesse mandamento é que nós temos a capacidade máxima de expressar o nosso amor a Hashem, fazendo ainda sem entender por que Hashem pede para nós essa questão, né? E para colocar em contexto essa questão, nós precisamos estudar também o livro de Salmos, o livro de Tehillim. O Benjamin Saitun gosta muito do livro de Tehillim, né? Tem o Tehillim 25. O Tehillim 25 fala assim: Zod Adonai Lireaf Ubritol Leodiam, né? Que traduz assim: o segredo do sagrado, o segredo de Hashem é para aqueles que o temem, e o seu pacto, o britó, o seu pacto, para aqueles que o louvam, né? Então, fica como dica que se você quer entender um pouco mais a profundeza da Torá, você precisa do quê? Lireav, né? Temor a Hashem, né? E esse temor, só adquirimos esse temor realmente, né? Lembrando que temor, quando a Torá e os sábios nos falam de temor, não é aquele medo que a gente tem por alguma coisa, tipo a fobia, quando tem pessoas que têm fobia às alturas, né? Quando eles ascendem a um lugar muito alto, eles já começam a ter vértigo e tem esse medo irracional, né? O caso das pessoas claustrofóbicas, que têm fobia de ficar fechados em lugares pequenos, né? É um medo que a gente não consegue expressar e entender por que a nossa mente nos mente para nos dar esse medo. Quando a Torá fala de lireia, quando a Torá fala de temor, não é esse temor irracional, sino a capacidade de termos cuidado e carinho de como oferecemos o nosso serviço a Hashem, né? De termos essa oportunidade de oferecer um serviço com carinho, mas com muito respeito e com muito cuidado. Mais uma vez, lembrando da parasha passada, fala do pecado avon a la Mishkan, ou seja, o pecado, a transgressão do santuário e a transgressão do sacerdócio, né? Da Keuná, né? Não é, mais uma vez, não é que o santuário, o Mishkan e a Keuná, o sacerdócio, eram impuros, sino que dependendo da forma que eram executadas as tarefas dentro do Mishkan e dentro da Keuná, eles poderiam tornar-se um pecado. Então fica essa questão do respeito e o carinho que devemos ter a respeito dos mandamentos, né? Isso finalizando o meu primeiro ponto. O segundo ponto que precisamos falar mais uma vez é a respeito da queixa, né? Porque a segunda parte da porção da Parashat para este terceiro ano de leituras nos fala a respeito da serpente de bronze, né?
que é aquela passagem que nós estudamos sempre de que os Bnei Israel, mais uma vez, esses que estão sendo falados aqui agora, é uma nova geração, né? Já neste ponto da Parashá Hukat, nós temos um pulo temporal do que estava acontecendo nas parashot passadas, que eram os velhos, né, velhos entre aspas, né, as pessoas que saíram de Mitzrayim de idade adulta, vamos falar assim, as pessoas que saíram de Mitzrayim de idade adulta, o último que nós ficamos sabendo foi a questão de Korah. Agora, nessa parashá de Hukat, quando se começa a falar desta serpente de bronze e do falecimento de Arão a Cohen, é porque já é uma nova geração que está aparecendo e está tomando a frente. Por isso é que é estranho ver que eles se queixam mais uma vez do quê? Do man, do pão que caía do céu, né? Não fazia sentido que a geração passada, que já tinha se queixado uma ou duas ou três vezes do man, se voltasse a queixar como se fosse uma coisa nova. Sino porque estes eram novos, eram pessoas que não tinham à frente naquela época que nossos pais saíram de Mitzrayim, né? Então eles fazem essa queixa, mas eles aprendem também, como aprenderam os nossos pais, que falar mal de Hashem, falar mal da bondade de Hashem, isso traz problemas para nós. E por isso é a questão da serpente. O que representa a serpente nesse caso da queixa dos Bnei Israel, dessa nova geração? Serpente representa o que Hashem falou para Moshe na primeira vez, quando Moshe falou, eles não vão me escutar. Quais foram os dois sinais que Hashem entregou para Moshe para entender que sim, os Bnei Israel iríamos escutar as palavras de Hashem através da boca de Moshe? Primeiro, a mão no peito se tornou em Zaraat, né? Em lepra, que nós conhecemos como lepra no português, que é uma tradução meio incongruente, né? Mas enfim, a Zaraat, né? E o segundo caso foi da vara, que se tornou em serpente, né? Então Hashem estava demonstrando para essa nova geração, né, de uma forma mais explicativa que os nossos pais, né, a geração anterior, que o que nós estávamos fazendo era Lashon Hara, estávamos falando mal de Hashem e dos milagres que Ele faz por nós em todas as nossas gerações, né? E só para finalizar a minha participação por enquanto, o terceiro tema, que é pelo qual foi colocado a enquete da transmissão de hoje, né? A enquete é a seguinte, que não teve a oportunidade de vê-lo no nosso chat. A pergunta da enquete é a seguinte: você tem medo da morte? Né? É a pergunta que fica na enquete. E parece que quando falei a pergunta, como que todo mundo ficou em silêncio. Não sei por que deu um silêncio assim meio pesadinho depois de escutar a pergunta, né? Mas é uma pergunta que precisamos fazer, porque ao igual que o mandamento, ao igual que a mitzvah da pará do mar, a própria morte, ela é um mandamento e também é um huk, porque nós não conseguimos entender por que Hashem nos limita no Olam Hazé. Por que Hashem não nos fez eternos? Por que não nos deu mais tempo de vida, né? É uma questão que a nossa mente não consegue entender, né? Nós precisamos entender que é um mandamento, porque quando Hashem tirou a Adão e a Hava do Gan Eden, ele falou, antes disso ele tinha falado que quem comesse do fruto iria falecer, né? Iria morrer, né? Então, esse foi o primeiro mandamento que nós quebramos nessa questão, né? Então é um huk, né? Nós não entendemos por que a nossa vida precisa acabar neste Olam Hazé, né? Mas, contudo, é uma pergunta interessante, ter medo, né? Falando a respeito do que estava falando antes, de lireav, de temor e de medo, né? Quando nós temos medo de alguma coisa, é porque nós não temos a capacidade de enfrentar essa questão, né? Quando você sente medo de algo, é porque você se sente incapaz de dar à frente diante disso, né? Você acha que as ferramentas que você tem à disposição não são suficientes para combater esse fenômeno que você tem na frente. E o caso específico, o caso mais grande é esse, o caso da morte. Porque nós nem sabemos o que acontece depois da morte, né? Quem sabe o que acontece depois da morte, né? Então, claro, isso eu já falei em alguns shiurim atrás, né? Esse medo da morte é um pouco incongruente também da nossa parte, porque se nós olharmos na nossa vida, nós estamos em que ano? Que ano estamos hoje? Alguém me fala, por gentileza? Pode falar no microfone, por gentileza?
Opa, desculpa, acho que não liguei o microfone, só um pouquinho. Pode pegar o microfone lá, tá lá o sem fio, detrás do monitor. Então, é isso que o Benjamin estava falando, né? 5.785 é o ano segundo a contagem hebraica, né? E no ano gregoriano, em que anos estamos atualmente? 2025. 2025, né? Quantos anos tem a pessoa mais idosa ou a pessoa com a idade mais avançada da nossa sinagoga? Uns 70? Máximo 80 anos, né? Não estou fazendo uma pergunta, eu só estou fazendo um censo, né? Não estou fazendo não estou apontando diretamente a pessoa, né? Muito mais. Sim, então, mas essa faixa, mais ou menos nessa faixa, né? De 80, 70 anos, né? De 80 anos para 2025, quantos anos sobram? 1000 e poucos anos, né? Então, 1000 e poucos anos atrás, nós não existíamos, né? Nós não estávamos aqui e nós não tínhamos medo de não aparecer ou de não nascer, né? Ou de deixar de existir, porque não estávamos aqui, né? Então, por que a gente não tem medo do nascimento como temos medo da morte? Que é a mesma coisa, depois de que nós saímos desse plano físico, nós paramos de existir aqui no Olam Hazé, né? Mas é a mesma questão. Antes nós não existíamos e depois também não existimos fisicamente, né? Só que depois de que existimos fisicamente, de acordo com a forma em que nos conduzimos neste mundo, nós temos a oportunidade do quê? Do que a Parashá de hoje fala a respeito de Arão HaKohen. Fala que ele seria reunido com quem? Com o seu povo, né? Então, os Sadikim, nós temos essa vantagem, que Hashem nos dá uma pista, como que fala? Uma dica, uma pista do que acontece depois da vida. Ele fala que ele seria reunido com o seu povo, né? Sim, ele adianta ali uma informação interessante de que ele seria reunido com o seu povo, né? Então, nós temos que ter essa questão, porque Moshe e Arão, eles já tinham uma data de expedição, né? Como quando nós temos um produto, sabe? Um produto perecível, ele marca a data em que foi elaborado e marca a data em que ele acaba se estragando, né? E Moshe e Arão, eles receberam uma data, um decreto, né? Falaram que eles não iam entrar em Eretz Israel, né? Então eles entendiam que mientras mais próximos estavam de Eretz Israel, mais próximo estava o quê? A sua desaparição do mundo físico, né? O seu falecimento. E nesta parashá de hoje nós temos a oportunidade de ver isso, o falecimento de Arão HaKohen. Só que nós aprendemos uma questão interessante, né? Que é isso que queria trocar a questão do medo à morte para o que conseguimos aproveitar da vida depois da morte, né? Que seria o contrário. O que nós conseguimos aproveitar da vida dos que já não estão mais aqui hoje presentes após o seu falecimento? O que nós conseguimos manter nos nossos dias, né? E é interessante que a porção da Parashá de hoje ele fala que Arão, o processo pelo qual Arão acabou falecendo foi que Moshe tirava uma parte da roupa sacerdotal de Arão e colocava em quem? Em Elazar, seu filho, né? E ia tirando as roupas de Arão e ia colocando em Elazar, né? O que significava isto, né? Significava que quando você olha no horizonte e vê o lado negativo das questões, você está vendo que Arão vai falecer. No final, quando ele já ficasse sem as vestiduras, as vestes de sacerdócio, se entende que no lado negativo Arão não ia estar mais presente, não ia estar mais vivo. Mas do lado positivo você vê que quando Eleazar tivesse todas as roupas sacerdotais, teríamos um novo Cohen Gadol, né? Uma pessoa que teve a capacidade de ver como seu pai efetuou o serviço sacerdotal e teria a oportunidade de dar continuidade a isso, né? Então, nós da morte podemos tirar ainda conhecimento. É difícil, é muito difícil, mais uma vez. Por quê? Porque é irracional para nós, é um hug. Hashem falou que quem pecasse iria morrer, né? E nós não conseguimos ainda entender por quê. Mas o importante é que Hashem nos dá, mais uma vez, exemplos para que isso não seja uma desgraça e possa ser uma coisa produtiva, uma coisa para o bem, né? Ainda nesses momentos, poderíamos falar aquela frase bem famosa, Gamzu
Letova. Isto também é para o bem, né? Então, com isso, queria finalizar a minha participação deste Shabbat da Parashat de Hukat e abrir a participação da mesa. Shabbat Shalom. Eu quero pedir licença aos meus colegas aqui para fazer dois pequenos comentários. O pequeno comentário, aproveitando a tua dica aí, Hanor, a respeito do medo. O medo é um instinto muito importante no ser humano e, aliás, em qualquer ser. O medo é fundamental. O medo é muito positivo, extremamente positivo. O que acontece é que existem duas formas de medo. Existe o medo real de alguma coisa. Você, por exemplo, você está na África, você vê um leão na tua frente, você fica com medo dele e foge. Você não vai querer enfrentar o leão. Eu sou corajoso, eu vou enfrentar o leão vai e te come. Não tem outro. Isso é um medo racional. Eu não vou me colocar, por exemplo, eu estou trabalhando no campo, na indústria, e tem uma carga sendo elevada por um guindaste, eu não vou ficar embaixo da carga para dizer eu sou corajoso. Rebenta um cabo daqueles e a pessoa morre. Então, esses medos, eles são fundamentais, são importantes, defendem a nossa vida, nos foi dado pelo próprio Eterno. E existe o pavor. O pavor é diferente. O pavor é o medo de alguma coisa que você não faz ideia do que seja. Você não sabe o que é, mas tem medo. Por exemplo, a pessoa que tem o pavor da altura. Uma coisa é o medo racional da altura. Por exemplo, a pessoa não vai se colocar em uma linha atravessando de um prédio ao outro um cabo de aço. Eu não vou fazer isso. Eu tenho medo. Eu não vou me arriscar. Então, esse é um medo racional. O medo irracional é quando você chega, por exemplo, da altura, né? Você chega numa janela do 10º andar, 8º, lá o que seja, olha para baixo e fica com medo de cair. Você não precisa ter medo de cair, mas você sente esse medo. Isso é um pavor. Isso é um medo incontrolável. Normalmente, o medo, ele reflete não o medo da morte. O medo da morte, ele não existe. O que existe é o medo da vida. A pessoa tem medo de viver. Então, esse medo de viver é extrapolado para o medo de morrer. Na realidade, a pessoa que tem o medo de viver é aquela pessoa que não tem a coragem de ir à luta, de se esforçar por fazer as coisas como devem ser feitas. Então, esse medo é um medo irracional, ou seja, o ser humano, a nós, nos foi dado o raciocínio, a capacidade racional. E quando a pessoa não usa essa capacidade racional, essa pessoa se permite dominar por esses medos. O medo de viver, que a pessoa reflete como sendo o medo de morrer. Não, é o medo de viver. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. O segundo ponto que eu quero comentar é o seguinte, a respeito da serpente abrasadora. Não é interessante que o Eterno, olha quem determinou que fosse feita a serpente abrasadora, para que o povo, né, nós lembramos, o povo pecou contra o Eterno, e o Eterno mandou essas serpentes abrasadoras no deserto. Então, o próprio Eterno determinou a Moshe que fizesse uma serpente abrasadora de cobre e colocasse sobre uma haste que o povo a visse. Bom, o que isso quer dizer? Isso representa que o povo, para poder salvar a sua vida, para poder se salvar, o povo precisava olhar para cima, ou seja, estudar, olhar para cima, pela elevação espiritual. Então, essa cobra, essa serpente abrasadora, ela funcionou durante aquele período em que houve o pecado, né? O Eterno determinou que a pessoa olhasse para cima, ou seja, olhasse na direção da elevação. E isso iria curar a pessoa. Bom, esse objeto, essa serpente, ela foi guardada junto com o maná, junto com a amostra do maná. E durante muito tempo, essa serpente ela foi deixada ali como um objeto de lembrança, apenas um objeto histórico. Porém, a partir de um determinado ponto, as pessoas começaram a idolatrar. Olha como é que o ser humano tem a tendência da idolatria. A pessoa não se contenta com o fato de o Eterno existir, fazer o que faz, mas tem que ver, tem que encostar, tem que tocar.
Quem é que pode tocar no eterno? Isso é impossível. O eterno está é um nível muito acima do nosso. Nós não temos a mínima condição de ver, tocar, nada. O eterno, ele está ali, ele faz o que faz, comprovadamente, a gente vê tanto milagre que ele faz. Então, o povo começou a idolatrar a tal da serpente. Bom, o rei Ezequias, vendo aquilo que era um absurdo, uma loucura, o que o rei Ezequias fez? Simplesmente destruiu a serpente, acabou, não tem mais essa coisa de idolatria. Todo ídolo é destrutível. Cada ídolo, qualquer um. Você idolatra um Fórmula 1, você idolatra um avião, você idolatra... Tudo aquilo, depois de um determinado tempo, vai acabar. Só o eterno é eterno. Nada mais e ninguém mais. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Pedindo também a permissão aqui para o nosso amigo da mesa e o Hanor, que está na direção. E a vocês também, que estão aqui conosco e os que estão nos acompanhando do outro lado da tela, né? Comentar um pouquinho também, já que o Benjamin Zaitum roubou minhas palavras. Essa é uma conexão especial, um vínculo que vocês não estão vendo aí. Eu iria comentar justamente sobre a serpente de metal, né? Serpente de bronze. De bronze, né? Mas o Zaitum já fez dele as minhas palavras. Então, Baruch Hashem por isso, né? Eu estava, inclusive, com o texto aqui o texto aqui de 2 Reis, capítulo 18, Passuque 4, que relata esse acontecimento que o Zaitum falou, que foi quando o rei Ezequias propôs no seu coração eliminar toda a idolatria do meio do povo, né? E então ele exterminou tudo o que tinha de idolatria lá. E o texto diz assim, né? O rei Ezequias, né? Ele removeu os santuários... deixa eu ver aqui. Na verdade, não achei o versículo, mas está o comentário relacionado ao versículo. O versículo descreve a reforma religiosa realizada pelo rei Ezequias em Judá. Ele removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Asherá e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, conhecida como a Neustã, pois o povo ainda cultuava com incenso. Então, isso fala exatamente desse momento, né? E a serpente, ela veio para dar o livramento para o povo ali, né? É uma serpente de bronze, mas, na verdade, como o Zaitum falou, ela não tinha poder para curar o povo, né? O que fazia o povo ser curado era eles confiar, como a gente comentou na paraxá anterior, a questão da emuná e da bitachon, que é a confiança, né? A fé, a emuná e a bitachon, a confiança. Não basta ter fé. Tem que ser uma fé perfeita, completa, uma emuná shelemá, junto com a bitachon, com a confiança. Fé e confiança não é a mesma coisa, né? Fé e confiança não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, quando o povo acreditou nas palavras de Hashem, que Moshe falou, então vocês olharão para a serpente e serão curados. Não é a serpente que curava, mas era a confiança deles. Era a emuná que fazia eles sararem, né? E isso aconteceu quando o povo falou contra Deus, né? Logo após a morte de Aaron, a Cohen, o sumo sacerdote, né, o Cohen Gadol, né? Esse sacerdote foi passado para o seu filho Elazar. O texto que nós lemos fala disso, né, que quando Hashem pediu para subir no monte e tirar as vestes de Aaron e passar no seu filho. Isso não significa que ele ficaria nu para morrer. Não. Né? Ali era a veste sacerdotal. Sim. A túnica, a estola sacerdotal que ele usava como sumo sacerdote. Então, ele era para tirar dele e passar para o seu filho. Sim.
passando então toda a autoridade que ele tinha de efetuar o serviço de sumo sacerdote para o seu filho Eleazar, né? Que deu a sequência após a morte dele no sacerdócio, né? Como correngador, né? E logo após isso, o rei dos cananeus saiu ao encontro de Israel e Hashem deu a vitória para Israel, né? Israel venceu aquele rei e o seu exército e tomou suas terras, tudo. E o povo se entristeceu. O Zaytun falava no intervalo que descreveu, né, o judaísmo com uma palavra, né? Que era o quê? Alegria. Alegria. Por que alegria? Porque o judaísmo transmite isso, transmite a confiança do povo em Hashem, que transforma em alegria, né? Transforma isso em alegria. O povo não era para estar alegre depois de uma vitória contra um rei e todo o seu exército e ter tomado posse das terras deles, tudo. Era para estar alegre, né? Mas não, eles foram. O versículo 4 do capítulo 21 diz assim, ó: vai daber Aam ve'Elohim uve Moshe lama ele tumu Mimisraim lamut bamiribar. Que diz assim, ó, o povo falou: por que nos tiraste do Egito para morrer neste deserto? Eles tinham morrido na guerra? Tinham nada. Hashem tinha dado a vitória para eles. Então isso foi uma lashon hará. Foi tido por Hashem como uma lashon hará. E isso causou, então, a vinda das serpentes para matar aqueles que fizeram a lashon hará, né? Só que isso contaminou todo o povo. Então, a lashon hará, a gente comentou um tempo atrás aí, que ela representa uma palavra que está no Rumash, né? Na parte dos profetas, fala da lashon hará como um mexerico, né? Como um mexerico, que vem da palavra mexerica, né? Que nós temos essa fruta bem conhecida aqui no sul, é a mexerica, né? A mimosa, né? Que tem um cheiro, um odor muito forte, né? E a lashon hará é comparada a esse fruto, né? Que tem esse cheiro forte que exala e que enche todo o ambiente, né? E fica na pessoa, né? Fica na pessoa e passa para os demais também, né? Todos sentem isso, né? E a lashon hará ali, naquele momento, ele contaminou todo o povo. Tanto que as serpentes mordiam todo o povo. Não era só o que falou a lashon hará. Todo o povo começou a morrer com aquilo e Hashem deu essa oportunidade para aqueles que confiassem nele e olhassem para o alto, e como o Zaytun falou, buscasse do alto o socorro, né? Eles viveriam, né? E isso por conta do milagre que aconteceu ali deles não morrerem, eles passaram num futuro aí mais adiante, passaram a idolatrar a serpente como uma deusa, né? Porque fez milagres, né? Segundo a mentalidade humana deles, a serpente é que fez o milagre, né? Como aconteceu também com a vara de Arão, né? A vara de Arão fazia milagre, mas era a vara de Arão que faria milagre? Não. Não era. Era a confiança deles obedecendo uma ordem de Hashem, né? Quando executava a ordem, através da vara, o milagre acontecia, né? Gostaria de fazer uma pergunta. Peço licença para vocês. Sim. O que são considerados idolatria nos dias de hoje, para a gente tomar todo cuidado e jamais cometer nessas idolatrias, às vezes por não saber, ou às vezes até sabendo, mas não se dá muito conta, assim. Tem como vocês especificar bem o que é e o que está assim, muito fácil da gente cometer sem saber? Vocês querem começar? Ou... Vou passar aqui a palavra para o Yaakov. Quer falar antes do Yaakov? Pega o microfone.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La idolatría es algo muy profundo. Nós podemos hacer idolatría del dinero, podemos hacer idolatría de los filhos, podemos hacer idolatría del chão, que me gustó poner el porcelanato, podemos hacer idolatría de cualquier cosa. Entonces, tem que cuidar el corazón para no caer en idolatría. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat com Shalom. a permissão dos Zaken e o Nasci da Sinagoga. Idolatria, o que eu vou falar é a respeito do Tratado de Avodah Zarah. Tá? Então, o Talmud ele vai trazer tudo que é regra para determinar o que é idolatria e o que não é idolatria. Então, o estudo do Tratado de Avodah Zarah é quem vai nos trazer a lucidez do que realmente é idolatria e atos que parecem ser idolatria e que não são idolatrias. Então, isso está no Tratado de Avodah Zarah. Então, não é um negócio assim simples de dizer, tá, cultuar imagens é idolatria? É idolatria, né? O Tselem. Mas ter uma estátua dentro da sua casa é idolatria? Um enfeite? Não. Não. Então, existem regras, aí só vamos compreender o que é idolatria após o estudo do Tratado de Avodah Zarah. Simplesmente chegar assim aqui no Shabbat e falar isso vai dar uma extensão tão grande, porque o tratado ele é tão grande, por isso que é necessário o estudo da Torá oral. A Torá oral ela é muito importante para a gente determinar o que é idolatria, o que não é idolatria, o que é uma admiração, o que é realmente idolatrar uma pessoa. Então, tudo isso está lá e deve ser estudado. Após ser estudado essas coisas, nós temos a lucidez daquilo que é Avodah Zarah. Aí, assim, você começa a não praticar aquilo que a Torá diz. Isso é Avodah Zarah. E as outras coisas que ela não diz nada, você fala, então isso que eu estou fazendo não é Avodah Zarah. Então, é através do estudo, não é uma coisa tão simples assim. Mais algum comentário na mesa? Quer comentar? Depois eu comento? O meu é um pouquinho longo. Bom, a Paraxá de hoje, ela é muito... De hoje não, da semana inteira, tá? Sim. Da semana toda, não é só de hoje. Sim. Tanto desde a vaca vermelha, que justamente os sábios não sabem exatamente como fazer um sacrifício da vaca vermelha, que é uma coisa interessante. A vaca tem, mas como fazer o ritual eles não sabem. Então, é uma coisa muito interessante isso. Sim. E também toda essa passagem que eu li hoje fala exatamente do que está acontecendo em Eretz Israel, e eu acho aquilo tremendo. Primeiro, eu mesmo passei por isso. Eu venho de uma escola, eu fiz Yeshivá com a Beit Midrash Rishonim, uma escola racionalista judaica. Então eu tenho uma visão um pouco distinta da maioria dos judeus místicos. E fiz exegese com Felipe Moura, também um ótimo exegeta judeu, que, cara, ele vai explicar como funciona cada coisa dentro das escrituras e é fantástico. Esse aí não me deu estafa, mas estudar no Beit Midrash eu tive estafa cerebral. Vocês não têm ideia do que é você sentir o seu cérebro doendo, de tanto que você lê e estuda e tenta entender. Eu acho que a maior dificuldade é você tentar entender o negócio. E eu não literalizo tanto as escrituras, eu tento ler conforme o autor ensinou. Como vai falar da Nemustam? Hanemustam, ela está ligada justamente ao falar mal, o mal dizer. Isso sai espalhando para todos que estão ali. E isso acontece, aconteceu comigo, e a gente para raciocinar. Às vezes é a Shem que permite isso, para a gente realmente ter a noção, dentro da nossa própria vivência, do perigo da Nemustá, tá? Porque aí quando ela se torna um ídolo, todo mundo falando, gente, assim, quem não gosta do Netanyahu, sai do vídeo, porque Netanyahu é levita. Ele é descendente de sacerdotes. E o que diz a nossa lei sobre falar mal de um Cohen? O que diz a nossa lei? Podemos falar mal do Cohen? E o que a gente faz durante o governo? O que a gente fez durante o governo de Netanyahu por causa dos outros? Nossa causa por ignorância, mas por causa dos outros. Netanyahu, esse Netanyahu, que depois vem e fala, o cara é um Cohen. Ou seja, você pode criticar o governo, mas não falar diretamente de um levita. Sim. E o que ele tem feito por nós? Salvando a gente dos nossos inimigos. O palestino é nosso inimigo? Não. Quem é nosso inimigo? Os líderes que são fanáticos.
Eles são o problema, e eles sempre foram o problema. E a gente vê a mesma coisa nessa paraxá. O povo de Israel queria passar em paz. Deixa-nos comprar com vocês, dai-nos água e passaremos. Nem dormiremos na cidade de vocês. E o que eles fizeram? Eles se levantaram contra nós. O que Moshe fez? Vamos se levantar contra eles. Gente, não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Eles se levantam contra nós, mandam 800 mísseis, atentados em ônibus, atentado em restaurante, atentados na rua, atropelamento de civil. E quando a gente reage, quem eles acham ruim? A gente somos os ruins, nós somos os terroristas, nós somos os homicidas. E o que acontece com o povo? O povo se entristece, o nosso povo se entristece. Eles caem nessa narrativa. E quando eu estava lendo isso aqui, eu já falei, caramba, isso é muito recente, isso é muito real. Sim. É como se estivesse repetindo. Tudo bem, aqui eles estavam entrando na terra. E o que está acontecendo com a gente, estamos dentro da terra. Mas são exatamente as nações que estão ao redor, o líder dessas nações, porque o povo quer trabalhar, o povo quer levar comida para casa, quer sustentar a família, quer sustentar os filhos, não quer saber de conflito, quer saber de trabalho. Mas os líderes querem saber de guerra. Guerra, porque guerra leva dinheiro, e dinheiro leva ali, e a ONU dá dinheiro para todo mundo, então vamos fazer guerra, vamos comover, e joga míssil lá, quando eles vierem destruir a nossa cidade, a gente pede mais dinheiro. Então, cara, é um absurdo isso. Cara, às vezes eu acho que eu vivo num hospício. Isso aqui é um hospício em terra, em céu aberto. Mas quando eu leio a Torá, e por estudar com o Beit Midrash, eu percebo que Hashem está por detrás de tudo isso. E aonde eles vão dizer, o seu Deus é mau, o seu Deus é homicida, o seu Deus é assassino. Por quê? Olha lá nas Escrituras, como eles entravam e destruíam outros povos. Ninguém conta que esses povos viraram e tentaram nos matar. Sim. Porque as tribos nômades e seminômades, quando elas habitavam à noite, elas estavam ao ar livre. Os cananeus estavam dentro de cidades. Quem é que estava protegido? Os cananeus. Eles catavam seus cavalos e seus soldados. O povo era soldado. Os homens, todos eram soldados. Todos tinham espada e escudo. Saíam à noite para atacar Israel enquanto Israel dormia. Gente, isso é justiça? Aí quando a gente ataca de volta e fala, não, vamos atacar vocês primeiro, antes que vocês peguem a gente, vocês são malvados, vocês são malignos. Então, tudo isso está acontecendo e a gente começa a perceber como Deus age, como Hashem está agindo em toda a história. Ele não está agindo só em Israel, ele está agindo nos Estados Unidos. O simples fato do Trump, ele ter falado, eu vou entrar nessa guerra. Sim, intervenir. Ele estava meio assim, senta, não entra. De repente, dá 5 minutos no carro e ele fala, mano, vamos bombardear Bagdá. Bagdá não, desculpa. Teherã. Do nada. Igual Ciro, quando Ciro fala, o Koresh, não, vou libertar o povo, vou levar lá. É a mesma coisa que está acontecendo. Ou seja, Hashem, ele age na vida, ele age no governo humano. E as pessoas ficam pensando ou esperando mágica de Hollywood e dirige os passos do homem. E o povo fica esperando Hollywood, coisas mágicas acontecer. Não, isso é na hora que vai escrever o livro, a gente coloca poesias ali e ideias hipérboles, né? Mas a vida real ela funciona diferente. Então, quem entende como a Hashem funciona na vida real vai ver que a Hashem está atrás de tudo isso. Aí, quem não entende vai falar, esse Deus é sanguinário. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O rabino, do qual eu tive aula de vivência judaica, ele falou uma coisa interessante num vídeo que eu vi ontem, que por causa dessa situação, muitos jovens judeus estão retornando às sinagogas. Estão fazendo techuvá por causa dessa situação. Olha como a gente tem agido. Infelizmente, vidas se perdem, porque cada vida é preciosa. Tanto faz a vida de um judeu, a vida de um palestino, a vida de um brasileiro, de um americano, de um iraquiano. Vidas são vidas, elas devem ser preservadas. Aqui, quando Aharon morre, nossos sábios vão dizer que a nuvem que guiava o povo também some. Então, quando uma pessoa morre, o mundo perde alguma coisa. Sim. Quando um palestino morre, o mundo perde alguma coisa. Quando o israelense morre, o mundo perde alguma coisa. Nós estamos perdendo alguma coisa. Então, a morte ela não é algo bom. Nunca foi algo bom. Inclusive, é o afastamento do homem de Hashem. Sim. Então, a gente começa a perceber que Hashem está agindo na história. Ele está transformando o povo, o jovem, gente. O jovem que estava na rave no dia de Shabat.
Hoje eles estão indo para a sinagoga, hoje eles estão vendo, temos que voltar para Hashem. Porque a falta de estar afastado de Hashem veio a guerra. É isso que eles estão pensando ali. E quando voltam a Hashem, Israel começa a vencer a guerra. Eles estão assimilando isso, isso é fantástico. E não só. Nas Américas, o Binei Anussim também está retornando. E com esse retorno se levanta também um monte de Cora, um monte de rei de Moabe, e tudo falando contra. E também confundindo, eles confundem a mente daqueles que estão tentando fazer o retorno. Sim. Mas, no final, as coisas vão dar certo e a gente vai ver, cara, um período de paz. Mas tudo isso, e a paz, como todos dizem, ela vem com a guerra, infelizmente. A evolução tecnológica também vem com guerra, infelizmente. Sim. Acontece dessa maneira. Desenvolvimento, né? Conseguimos ver Hashem agindo na história. Então, vamos tomar cuidado antes de falar de Netanyahu, né? Porque o cara é um Cohen. E compreender não só aquilo que a mídia está mostrando para vocês, ou compreender como que Hashem está agindo através disso. E, infelizmente, todas as ações trouxeram mortes, trouxeram guerra. A gente vê isso nas Escrituras, viu hoje, viu em 48, viu na Idade Média com Saladino e os cruzados. A gente sempre vai ver isso, infelizmente. Mas Hashem está sempre trabalhando para o seu povo fazer techuvá. Binei Anussim, logo, logo, não vai ter jeito. Eles vão ter que falar, Binei Anussim vai ter que ser aceito. Sim. Tá? Esse fato de Binei Anussim ali fazendo vídeos com israelense, fazendo reuniões, cara, tudo isso é para mostrar para Israel, ó, o povo está lá. E assim como nossos sábios também dizem, muitos dos Binei Anussim, na hora que a coisa apertar, vai falar, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico. Aqueles que permanecerem até o fim, cara, a gente vai falar, esse é o novo nome, e eles se assentarão na mesa de Abraham, Isaac e Jacob. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Se não tiver mais algum comentário da mesa, né, voltar aqui um pouquinho rapidinho. Primeiro, queria comentar a respeito do comentário do Saitun e o comentário conjunto do Saitun e do Avinadav, né, que eles têm ali uma conexão muito especial. Da próxima semana a gente vai separar eles da mesa, sabe como? Para não roubar mais a ideia um do outro, né? Mas falar da serpente é uma questão interessante, porque a serpente era um teste, era uma prova mais que uma praga, que sim foi uma praga, né? O texto era o seguinte, né? Que tantos Bnei Israel tinham avançado de uma geração para outra, o que tantos eles conseguiram pegar e tornar as mitzvot vivas na sua alma, né? Por quê? Porque os Bnei Israel, na geração passada, nós temos o caso do bezerro de ouro, né? E neste caso temos o caso da serpente de cobre, né? E a serpente de cobre, ela não salvava as pessoas, como foi falado, né? O que acontecia quando a pessoa olhava na serpente de cobre, né? Nós temos que nos remeter a Yom Kippur, né? O que fazemos nós durante o serviço de Yom Kippur? O que é o que mais nós rezamos do Yom Kippur? Hatanu, Anarnu, Bavotenu, Beamshebetenu, né? Nós pecamos, os nossos pais pecaram e a nossa casa também pecou, né? Então, quando nós fazemos esse serviço e repetimos tantas vezes isso, nós estamos de uma ou outra forma, alegoricamente, fazendo uma serpente de bronze, né? Colocando uma coisa que nós estamos olhando para entendermos que fizemos algo errado e precisamos fazer o quê? Techuvá, né? Techuvá. Então, isso foi um grande avanço, isso foi uma formatura para os Bnei Israel desta nova geração que estavam no deserto e estavam prestes a entrar na terra. Ainda quando eles caíram no pecado da queixa, eles não caíram no pecado da idolatria, e eles conseguiram tornar essa situação que a própria Torá pode falar, né? Ela fala que não farás imagens, né? Por que então Hashem manda a Moshe fazer uma serpente de cobre, né? Que tem que ver com isso que o próprio Jacob estava falando, né? Porque já tínhamos avançado, já tínhamos mais capacidade de entender o que Hashem realmente estava tentando mostrar para os Bnei Israel. Só que depois vemos uma descompensação do conhecimento dos Bnei Israel para frente, quando já estavam na terra, quando nos acostumamos à tranquilidade, à comodidade das nossas coisas, a nossa mente começa a inventar ideias.
E quando ficamos nesse conforto e nesse estado de esse sentimento de que não tem nada a mais e não precisamos nada de mais, nós começamos a inventar. E foi ali que começou aquele pecado de novo, onde eles tomaram uma coisa que os salvou na época passada, que eles conseguiram passar esse teste e acabaram morrendo muitos. Quando eu falo que acabaram morrendo muitos, foram muitos, porque a idolatria acabou com as 10 tribos dos Bené Israel. As 10 tribos se perderam por causa da idolatria, né? Então, é como o caso da gripe espanhola, né? Essa gripe estava em Europa. O pessoal conseguiu ter os anticorpos suficientes para sobreviver a essa gripe lá em Europa. Quando eles vieram para cá, para a América do Sul, depois, muitos anos depois, os indígenas, os aborígenes da terra da América do Sul, eles contraíram a gripe e foi fatal para eles, né? Então, o que passa para uma geração e nós criamos anticorpos nessa geração, para a próxima, se nós não tivermos a capacidade de passar essa informação para os outros, acaba sendo um perigo, né? O senhor quer comentar antes de continuar o meu comentário? Sim, uma pergunta, questionamento. Já tinha até desistido de falar, que foi muito bem falado, hoje foi muito bem comentado. Eu me coloquei na cena da serpente, onde as pessoas estavam murmurando por coisas materiais. Sim. Por comodidade, conforto, cardápio, essas coisas que as pessoas estavam murmurando, o mesmo motivo que já repetido. Bufete livre, essas coisas. E aí veio uma praga real, que estava levando as vidas. E a Hashem pede para que se fosse fundida uma serpente de cobre, que é uma outra coisa material, e que se eu tivesse lá, dizer, peraí, eu fiquei boquejando, reclamando. A serpente me morreu, eu estou inchando e morrendo. Aí ele fundiu aquele negócio, mandou eu olhar e melhorei. Quer dizer, por uma coisa nada a ver, que era material, agora aquilo ali não tem poder. O que a Hashem quis me dizer com isso? Se eu simplesmente olhar para algo de material, eu vou me curar de uma coisa física real, o que nó que dá na cabeça de quem está lá naquele momento. Qual que é o sentido filosófico, qual que é a profundidade disso? Sim, então a resposta à sua pergunta é o seguinte, né? Na semana passada a palavra-chave era vamos parar de ser burro. A palavra desta semana é vamos parar de ser besta, né? Por quê? Por isso que estou falando de que foi como uma formatura. Foi um momento em que eles demonstraram que realmente eles tinham avançado, que eles tinham crescido. Porque quando colocando-nos no caso, né, mordeu a serpente, nós estamos passando mal, estamos prestes a morrer e nós vemos aquela serpente de bronze, né? E por algum outro motivo nós nos curamos. A besta dentro de nós, ela vai acreditar que é a serpente, que foi o que aconteceu com os nossos pais no bezerro de ouro, né? Agora, quando você para de ser besta e se torna uma pessoa racional, você entende que o que Hashem está fazendo é isso. Te está demonstrando que você precisa fazer tikkun por alguma coisa que você fez, né? Então, é o caso de quando você tem pet, quando você tem animal em casa, né? Animal doméstico, né? A recomendação do veterinário quando você quer corrigir uma ação errada do teu pet é você bate ou reclama nele na hora que ele faz a coisa errada. Se você bater depois, 1, 2, 3 minutos depois, ele não vai entender nada. Você está batendo no animal e ele está achando que só por existir você está batendo nele. Agora, se você bate na hora, ele consegue como que entender, puxa, isso que fiz agora está errado, né? Assim funciona a mente do animal. Agora, quando você pega o teu filho, que para de ser besta, né? Porque ele já vai crescendo, já é um ser humano, né? Quando você pega teu filho e você fala, eu vou te bater, mas de caminho a casa você começa a falar, eu vou te bater por isto, aquilo, e chega em casa e bate nele 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas depois, ele ainda recebendo ele ainda apanhando depois do horário do que aconteceu, ele vai conseguir entender por que é que ele está apanhando. Então é o caso dos Bené Israel. Eles viram a questão e entenderam por que eles estavam apanhando, né? E com isso eles conseguiram fazer a retificação. Se eles estivessem mantido na questão de besta, né? Eles não teriam entendido nada e poderiam ter cometido um pecado em cima do outro, né? Então o Jacob quer comentar? Falando sobre Hanemustam, eu lembrei que o povo vem falando uma grande mentira,
que o povo judeu, é igualzinho, o povo reclamava de cebolas, a falta do conforto do Egito, só que lá eles eram servos. Eles eram servos. Não eram livres. E o mesmo hoje é falado. Cara, parece que a história se repete. Não, judeus e muçulmanos viviam bem na Palestina. Aqui não tinha Palestina nenhuma, é Vialet Utman o nome daquilo ali. E é mentira. É a Nemustan moderna. Aquilo é mentira. Não vivíamos em paz. Porque como é viver em paz como um Jimmy? Como é viver em paz? O muçulmano pode ter um cavalo, eu só posso ter burro. Como é viver em paz? Eu não poder rezar no cotel. Como é viver em paz? Eu não poder usar a mesma roupa da moda islâmica. Porque só o muçulmano poderia usar roupas boas e eu tinha que usar uma roupa listrada que me identificasse como judeu, porque pelo rosto todo mundo tem cara de árabe. Como que é então viver? Que liberdade é essa? Sim. Ela não parece a liberdade do Egito? Sim. Agora a gente vive numa terra onde temos voto, temos tecnologia, temos videogame, temos computador, temos liberdade, podemos andar para onde a gente quiser. Temos soldados que nos protegem, policiais que nos protegem. E o que o povo fala? Não, era bom na época que o Império Otomano estava oprimindo vocês, oprimindo nossos pais, nossos avós e bisavós, na terra de nossos pais. Sendo judeus que vivem em gueto em Jerusalém. Em gueto, em favelas. Enquanto os povos que ali invadiram no século VII, com Saladino, viviam em palácios e casas boas. Isso é viver em paz? Você vai viver em paz, sim. Quando você reagir, eles matam você. Você, para não morrer, você fica quieto. Isso é viver em paz, gente. É o mesmo conceito do apartheid, né, que eu sempre falo, eu gosto de falar desse conceito de apartheid, né, que é aquela questão de segregação, né? Os judeus eles segregam o povo em Israel, não tem essa representação árabe, né? E eu sempre faço essa pergunta: quantas comunidades judaicas tem em Síria, no Líbano, em Iraque? Irã tem, né? Mas vocês sabem como que é a questão, né? Isso, mas não só isso de quantos. Agora, quantos deles têm acesso a ter a oportunidade de se tornar um ministro, a ter uma posição no governo, né? E em Israel como que é? Quantos assentos na Assembleia de Israel são de partidos árabes, muçulmanos, né? Tem ou não tem representação, né? Mas nós somos os que cometemos o apartheid, nós fazemos segregação. Mas a história se olha através do que observa e como ele quer manipular a história, né? Mas por isso é que o nosso trabalho sempre é desmentir estas questões, porque muitas pessoas que não estudam acabam acreditando nas palavras mais rápidas, né? A que sai mais rápido é esse que eu vou pegar. Por isso que se chama nova, né? Porque o que sai rápido já entra no ouvido e você pega isso, você acredita que é verdade. E nós precisamos sempre fazer essa campanha contra a desinformação. Sabe por que o Eterno nos deu a nossa terra de volta? Porque quem dorme de favor não estica as pernas. É assim, completando. Em Israel, policiais muçulmanos, policiais palestinos em Israel, soldados do exército israelense e palestino, tá? Protegendo o povo. Tá? Eles têm um controle até pelos portões da mesquita de Al-Aqsa. Então, policiais ali são de origem palestina. Imagina um palestino te protegendo. Armado, né? Armado. Ele podia simplesmente falar: não, quer saber? Agora é a hora da revolta. Não, eles estão protegendo o povo. Também estão no exército. E parece que tem uma parte de snipers, se não me engano, que eles são palestinos. No exército de Israel. Ah, mas tem um apartheid, não sei o que lá. Existem algumas regras para evitar confrontos, porque desde 1920 até o massacre de Hebron e tudo que vem acontecendo depois levou a este caminho, tá? Mas, cara, eu prefiro 1000 vezes ser um palestino vivendo em Eretz Israel do que um judeu vivendo em Gaza, do que um judeu vivendo no Irã. 24 judeus foram presos no Irã. Culpado do quê? Lá eles são proibidos de ter arma. Eles são culpados do quê? Prenderam por causa da guerra. E aqueles 24, eu creio que não voltam para casa. E eles são o quê? Enquanto lá o palestino pega um carro e atropela, ou pega uma faca e esfaqueia um soldado, o que esses judeus fizeram no Irã para ser preso? Eu até agora quero descobrir. Aí acusaram eles de, não, são sionistas. Quem acredita nisso? E fica uma pergunta, né? Se nós fôssemos falar isso na ONU, seríamos acreditados, né?
Mas a pergunta tem que fazer essa pergunta porque nós teríamos que ter uma representação nessa questão, né? Não, talvez nós não como sinagoga, mas dar força a quienes nos representam nessas instâncias, né? Que é também importante. Por isso é que às vezes precisamos de fazer esse levantamento, né? Só para finalizar os comentários, né? Que já estamos um pouco avançados na hora para podermos ir nos dispondo para o Kiddush, né? Já preparando-nos para o Kiddush. Eu queria finalizar o shiur desta porção falando a respeito das estrelas, né? Um conceito um pouco estranho para nós, né? Estrelas se fala e muita gente associa com astrologia, né? E a questão do estudo dos signos e toda aquela questão, né? Mas vamos falar da estrela um pouquinho, porque a Torá nos ensina que nosso pai Abraham contava as estrelas. Hashem falava com Abraham através utilizando essa ferramenta, né? Mas vamos falar a respeito da estrela na sua forma física, né? Sabia que nós seres humanos, muitas das nossas partículas, muito do que nos compõe, vem de estrelas, né? Da explosão de estrelas há bilhões de anos atrás, é o que nós temos a oportunidade de ter essas mãozinhas, esses cabelinhos e toda aquela questão, né? Claro, muita gente vai falar, mas Hanor, você está me falando de evolução? Você está me falando de toda aquela questão? Estou te falando assim, porque Hashem foi que criou todas essas coisas, né? E nós podemos ver isso quando o próprio Hashem fala que foi o primeiro que ele criou, Yehi Or, e venha a luz, né? E a luz é a principal ferramenta com que foi criado o universo, né? Então, muitas dessas estrelas que elas nascem, elas crescem e acabam morrendo. Quando elas morrem e explodem, elas jogam material ao universo inteiro. E desse material é que nós somos construídos, né? Por isso é que quando a gente fala na Torá que do pó os criou, é verídico. Nós estamos formados por esse pó galáctico. Nós podemos fazer referência ao pó da terra, mas a gente fala que é pó, né? E nós fomos criados através disso, né? Então, se nós olharmos no céu hoje à noite e enxergarmos uma estrela, capaz de que a estrela que nós estamos enxergando, ela já não está mais lá onde nós estamos enxergando ela. Porque nós estamos enxergando a luz dela há milhões de anos atrás. A luz que está chegando para nós, ela está atrasada, né? Ela está viajando no tempo e demora muito em chegar aos nossos olhos, né? Ela não está mais lá, mas nós estamos enxergando aquela luz, né? Então é o mesmo caso de Arão e Elazar. É interessante que quando faz a leitura no hebraico, fala Or Ahar, né? Normalmente quando Hashem fala do monte, ele fala Har Sinai, né? O Har nevou, né? Não fala nevou Ahar, o Sinai Ahar. Por que fala Or Ahar? Sabe o que significa Or em hebraico? Or é luz, né? Então, a gente estava demonstrando, por isso que o nosso pai Arão, né, um dos sete pastores de Israel, né, ele recebe esse sehut, né, de od, de iluminação, dessa capacidade de emitir luz, porque ainda nos seus últimos momentos a gente mostrou para ele que Or Ahar, né, que a sua luz se ia manter, né? Então, nós também temos essa capacidade de que ainda depois da nossa vida, nós podemos entregar do nosso material para outras pessoas, para pessoas que podem utilizar esses materiais para o bem, né? Então, com isso, eu queria finalizar as minhas palavras e dar partida, então, no Kiddush.